Olha, eu tenho tanta coisa pra contar que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar contando de trás pra frente. Eu já vou começar falando que se isso aqui for algum tipo de piada... E assim, eu também tava até meio pensativa se eu ia vir contar isso que aconteceu ou não. Se é melhor eu deixar quieto, só deixar passar. Mas eu vim contar porque eu me conheço, não vai dar. Pois, veja bem. Sexta-feira foi aniversário da minha mãe, né? Só que a gente só saiu pra comemorar no sábado, no dia seguinte. E aí eu e meu pai, a gente preparou uma surpresa pra ela que a gente ia jantar, almoçar, né? No caso, num barco. Só que a gente acabou chegando muito cedo, tipo 1h30 antes da nossa reserva. Só que como tava sol e nunca faz sol aqui em Dublin, a gente pensou, vamos pro barco, eles deixam a gente entrar, se Deus quiser, a gente fica lá tirando umas fotos, pegando sol. Só que quando a gente chegou lá, o barco ele tava estacionado aqui no Rio, né? E do outro lado da calçada tava acontecendo um evento. Tá até nervoso só de lembrar. Tava acontecendo aqueles eventos de Comic Con, sabe? De negócio de anime. Eu acho que o pessoal se fantasia e vai lá comemorar o Comic Con. E aquilo chamou muito minha atenção, porque tava muito legal de se ver. Eu conhecia vários personagens que estavam ali. Aí nisso meus pais foram indo em direção ao barco, só eles dois. E eu falei que ia encontrar eles depois, que eu queria dar só uma passadinha ali pra olhar, porque tava muito legal. Só que o legal durou nem 3 minutos. Como eu já tava do outro lado da calçada, eu tinha que ir andando pela minha calçada aqui, né, do lado do barco, andando até o semáforo do pedestre, e aí eu tinha que atravessar a rua pra ir pro evento. Pra chegar lá no negócio de atravessar a rua, eu passei por um grupo de pessoas que provavelmente estavam fazendo parte do evento, porque tinha, sei lá, umas 5, 10 pessoas ali fantasiadas com aqueles bichos, sabe, de pelúcia, que você coloca uma fantasia inteira. Sabe aquelas fantasias, assim, que é pelúcia e aí volta a cabeça, assim, você não consegue ver ninguém, aqueles bichos gigantes, pelútico, pelúcio. Então, aí nisso eu passei por eles assim, dei um sorrisinho, fui andando, atravessei a rua e cheguei ali do outro lado do evento. Nisso eu chego ali na frente do evento, o evento tava acontecendo num prédio. O prédio dava pra ver lá do lado de dentro, porque a parede do prédio, né, era de vidro. Então você conseguia ficar ali vendo todo mundo tá ali dentro, o que tava acontecendo, e tinha um monte de gente ali fora também. Aí teve uma hora que eu só fiquei parada assim, em frente ao vidro do prédio, olhando lá dentro o que tava acontecendo. Aí nisso que eu já tinha olhado o suficiente que eu queria olhar ali dentro, eu fui e me virei assim pra ir embora. Só que nisso que eu me virei pra ir embora, eu simplesmente me deparo com um daqueles bonecos que estavam lá do outro lado da rua, só que nesse caso era o que tava vestido de raposa, na minha frente. E ele não tava aqui, nem de costas, nem vendo o celular, não, ele tava simplesmente parado na minha frente, assim. Aí na hora que eu virei de costas assim, obviamente me assustei com aquele bicho na minha frente, eu fiz... E saí andando. Só que em vez de ele só ir embora, o que ele fez? Ele continuou me seguindo. Só que calma, piora. Nesse que eu percebo que ele tá me seguindo, eu dou uma volta de novo assim pelo povo, no meio do evento, e volto pro lugar que eu tava. E no lugar que eu tava do lado tinha aquelas portas giradoras, sabe aquelas portas que rodam e você tem que entrar conforme a porta? Tipo aquela porta do filme da Hannah Montana, que a criança vê ela tirando a peruca. Então era aquele tipo de porta. Só que nisso que eu passei pela porta, na hora que eu entrei no prédio, o segurança veio, me barrou e falou: cadê o ticket? Eu falei: não tenho ticket, que ticket? Ele: não. Preciso de ticket pra entrar, por favor. Se você não tem, se retire. Me barrou! Só que nisso que eu virei de costas de novo pra porta pra ir embora, a raposa já não tava mais lá. Aí eu falei: você tá doido que eu vou ficar aqui nada? Eu vou embora, vou lá pro barco pros meus pais. Nisso vou andando de volta pro barco, atravesso a rua, nada da pessoa vestida de raposa. Eu vou atravessar a rua, passo por aquele grupinho de pessoas que estavam vestidas com a fantasia parecida com aquela da raposa, no mesmo estilo, só que animais diferentes. E aí, simplesmente, uma pessoa que tava vestida de gato, nisso que eu tava passando por eles, ela vai, me para assim, e aí ela faz assim. Aí nisso eu olho pra essa pessoa vestida de gato me dando papelzinho e falo: pronto, acabou tudo. É o que foi que eu fiz, em vez de só sair correndo, eu peguei o papelzinho e saí correndo, porque é claro. E aí eu simplesmente me deparo com isso aqui. Aí eu te pergunto, eu olhei isso aqui, você reconhece esse papel? Porque eu claramente reconheço esse papel. Você vai me dizer que não é o mesmo papel do Código Morse do cinema. Aí você quer me dizer que isso aqui não é algum tipo de pegadinha? Porque no bilhete claramente diz olá, não adianta mudar o nome dos personagens. Então botou meu olá! Então olha só, a brincadeira já tá sem graça. Eu sei que é a mesma pessoa que fez o negócio do cinema, porque é o mesmo papel. Então você, pessoa que tá fazendo essa brincadeira comigo, por favor, pare. Não tá legal, já perdeu a graça. Então, pessoa vestida de raposa, por que você não tira a sua máscara de raposa e não me diz o que eu sei de tudo quer dizer e por que você tá falando que não adianta mudar os nomes dos personagens? Eu mudo os nomes dos personagens se eu quiser. O livro é meu. Eu, hein?